Semanas atrás, os comentários em uma das minhas postagens no Facebook, na página do projeto, deixaram claro que existe quase uma completa ignorância acerca daquilo que nós chamamos de tradicionalismo. Em especial, o tradicionalismo que se diferencia pela alcunha autoinvestida de radical. As compreensões são sempre distorcidas, seja por preconceitos de ordem ideológica, seja por pura ignorância mesmo, ou ainda por culpa dos próprios auto-intitulados tradicionalistas do mainstream, que muitas vezes não passam de uma caricatura, um produto de uma insatisfação com o mundo moderno ainda pouco iluminada, e que não se dão conta de que, na maioria das vezes, estão operando dentro de paradigmas, na verdade, antitradicionais. Naquela postagem, eu fui acusado das mesmas coisas de que eu próprio acusava os tradicionalistas anos atrás, antes de entrar nesse universo e conhecer a consistência filosófica, a profundidade e a realidade disso que nós chamamos de tradicionalismo. É baseado nessas acusações que eu farei o vídeo de hoje. Eu as converti em questões. Desta vez pegarei apenas duas, mas o vídeo terá sequência, sabe-se lá quando. Bom, há muitos tradicionalismos. Este termo encobre uma ampla variedade teórica, e seria pretensioso de minha parte querer ser o porta-voz de todos eles. No entanto, o que eu vou dizer aqui, eu direi seguro de que a maioria dos estudiosos e tradicionalistas sérios estará mais de acordo do que em desacordo. Vocês são burgueses? Estão a serviço da burguesia? São intelectuais orgânicos da burguesia? Definitivamente não. Para nós, as revoluções burguesas representam um dos pontos altos da antitradição. Nosso tipo de homem não tem nada a ver com o mundo burguês. Deve considerar tudo que é burguês como algo recente e antitradicional, nascido de processos negativos e destrutivos. As revoluções burguesas foram a consagração, na política, de uma classe de homens que, por um lado, caracteriza-se economisticamente, isto é, por seu lugar no sistema técnico-econômico, pela posse dos meios de produção, mas que, por outro, corresponde a algo muito mais profundo, a um tipo humano, digamos, e algo que entende-se muitas vezes em certas doutrinas como um tipo ou estágio de alma. O burguês apresenta, liberto de limites e portanto de forma monstruosa, todos os traços característicos da casta que, na linguagem da civilização védica, se chama Vaishya, e utilizamos esse sistema de castas aqui pelo seu potencial didático. Esta casta de que falamos abrange de proprietários de terra a comerciantes. Tem uma espiritualidade toda voltada para o processamento de energia material, para seu aumento e multiplicação. Um espírito de negócios. Dissemos que o burguês apresenta as qualidades dessa casta elevadas à monstruosidade porque nos sistemas tradicionais, nas sociedades tradicionais, os Vaishyas, mesmo dominando economicamente, mesmo em posse dos meios de produção, eram constrangidos pelos limites impostos pela hierarquia. A religião disciplinava a economia. Eles eram mantidos de joelhos diante da ordem do Kshatriya ou da religião do Brahmana. Agora, porém, no mundo moderno, finalmente liberto dos constrangimentos da hierarquia tradicional, o espírito dos Vaishyas pode se manifestar livremente, monstruosamente. A mentalidade típica deste tipo humano irá moldar toda a sociedade moderna. Uma mentalidade de maximização de forças produtivas. O espírito de barganha, suborno, negociata. O espírito de feira. O espírito da propaganda. A racionalização do mundo. A quantificação de tudo, a demagogização de tudo, a retirada de todos os limites, um ilimitado laissez-faire. A modernidade pode ser entendida como a revolta deste tipo humano, deste tipo psicológico, deste arquétipo sociológico, que, antes mesmo de seu domínio na política, já estava há séculos conquistando o plano das ideias. O materialismo, por exemplo, em quaisquer de suas versões, só poderia ter surgido no mundo burguês. O mundo criado por esse tipo de homem é feito de alguns escombros do mundo anterior. O burguês sempre sentiu uma dupla necessidade. De um lado, imitar seus antigos senhores, onde nós enxergamos um macaco em trajes da corte. E, de outro,
sempre reafirmar sua origem de baixo. O espírito do burguês é o espírito do novo rico, que precisa arduamente simular aquilo que tanto as aristocracias quanto os povos simplesmente eram, com naturalidade. Como se diz em Ésquilo, se for para servir, é preferível servir a senhores de antiga fortuna, de antepassados nobres. Os novos ricos são cruéis com seus escravos, em tudo, sem qualquer comedimento. Esta classe rebaixou todas as visões de mundo à altura da sua visão de mundo, centrada na produção e circulação de mercadorias. Uma estreiteza de mundo cada vez mais incapaz de erguer-se acima do chão da fábrica. O mundo como galpão. O economicismo, que já denunciamos aqui no canal e que voltaremos a denunciar tantas vezes, nada mais é do que a direção do olhar do Vaishya. Para ele, tudo é matéria-prima e mercadoria. Neste círculo de encantamento, toda a sociedade se deixa hipnotizar por este que é agora o princípio causal de todas as coisas. Os fatores econômicos, ou fatores materiais, tudo passa a se explicar a partir deles. É a monocausalidade que denunciamos em tantas escolas sociológicas. O mundo construído por essa classe jamais pode ser chamado de tradicional. Ele, contudo, possui simulacros de instituições tradicionais. Tomemos o exemplo da família, que já comentei aqui no canal. A família, em todas as sociedades humanas não modernas, tinha como fundamento e princípio agregador o sagrado. Mas a família chamada hoje tradicional, composta de pai, mãe e filhos, encerrados em uma propriedade privada, essa família, se na superfície parece tradicional, na verdade tem como fundamento e princípio agregador elementos que, em um mundo autenticamente tradicional, são secundários ou irrelevantes. Por exemplo, o afeto, o laço meramente biológico, a autoridade repressiva, baseada em nada além de uma superioridade de força física, e a conveniência econômica. Essa família pode ser chamada de tradicional por alguns tradicionalistas, mas eu, sinceramente, não caio nessa. Para a desgraça de nosso cenário de ideias, muitas das coisas que boa parte dos tradicionalistas querem conservar são, na verdade, simulacros. É coisa surgida na Revolução Industrial, construção da mesma burguesia que decapitou as aristocracias autênticas e pôs todo o corpo social de quatro, no sentido horizontal, no sentido da animalidade, da igualdade, da democracia, do progresso, de todos os outros mitos artificiais que vieram soterrar as religiões autênticas. Todos os outros varnas, todos os outros tipos de homem, todos os outros tipos de alma devem agora prestar culto ao Deus do Vaishya e corresponder à sua tábua de valores. Os valores do mercado. Foi preciso que o mundo primeiro se transformasse em uma mercadoria para que pudesse ser conquistável por um qualquer, um sem estirpe, um de baixo. Neste canal nós sempre tentamos apontar essas armadilhas. Sempre tentamos examinar e distinguir aquilo que é autenticamente tradicional daquilo que é moderno e apenas simula a aparência de tradicional. Algo importante aqui a se notar é que o mundo que está sendo destruído pelos progressistas a rigor, não é mais o mundo tradicional. Ou melhor, é este também. Mas no Ocidente, que já se encontra deslocado do mundo tradicional, isto que está sendo destruído é, em grande medida, o mundo de simulacros construído pela burguesia. Principalmente na Europa Ocidental subsistem hábitos, instituições e costumes do mundo de ontem, quer dizer, do mundo burguês, que resistem com muita persistência. Hoje em dia, quando se fala de crise, no fundo é da crise do mundo burguês do que se trata. São as bases da civilização e sociedade burguesa que sofrem esta crise, o objeto dessa dissolução. Não é o que consideramos mundo da tradição. O mundo que se desintegra, social, política e culturalmente, é aquele que se formou a partir da Revolução do Terceiro Estado, da primeira Revolução Industrial, mesmo se misturados com alguns vestígios de uma ordem mais antiga. Próxima questão. São antiburgueses. Isso significa que são socialistas, comunistas, marxistas? Acreditam em uma sociedade sem classes? Nós entendemos que há uma continuidade subterrânea, e diríamos
ontológica entre o pensamento burguês e as teorias socialistas, especialmente as de verve materialista, como o materialismo histórico marxista. Ambos sofrem, basicamente, das mesmas doenças. Em certo sentido, o marxismo apenas radicaliza certas crenças burguesas, algumas, aliás, secretas. Ele apresenta, francamente, algumas convicções que o burguês dissimula, como o ateísmo, por exemplo. A maior parte das críticas que fizemos ao mundo burguês também se estende ao mundo do marxista. Se a vitória burguesa representa a revolta dos Vaishyas, a ideologia do proletário é a religião dos Shudras, o trabalhador braçal, a quarta casta. Significa um passo adiante no agravamento das tendências antitradicionais que o mundo burguês libertou. Faremos um vídeo específico sobre isso. E não, nós não acreditamos em uma sociedade sem classes. Nosso modelo de sociedade é extraído das sociedades tradicionais, orgânicas, não na linguagem durkheimiana, mas na linguagem evoliana. Sociedades extremamente hierarquizadas. O próprio conceito de classe, para nós, mesmo que tenha sim, em certo nível, uma incontestável realidade, tem também um quê de artificial. Mas para explicar isso, teremos que partir a um âmbito mais fundamental. Eu vou ter que explicar a diferença entre casta e classe. O termo original para casta é varna, cujo significado seria algo que distingue, uma qualidade distintiva. É usado para cor, por exemplo, mas tem muitos usos. Um deles diz respeito a algo como a natureza íntima ou essencial de cada homem. Algo como o seu tipo de alma. A casta, o varna, não é um lugar social apenas, mas uma natureza essencial e íntima que corresponde a um lugar social determinado que irá ocupar. Classe, a rigor, diz apenas o lugar que o sujeito ocupa no sistema de produção. No caso, o de possuidor dos meios de produção. Ela é instável. Pode-se nascer como burguês e tornar-se proletário, ou nascer como proletário e tornar-se burguês, embora seja mais difícil, claro. Não é algo que necessariamente se carrega dentro de si. Já Varna nomeia uma natureza íntima, um tipo humano, um tipo psicológico que, por consequência, é também um arquétipo sociológico. É algo como um tipo de alma, que, nas sociedades tradicionais, deve ser instalado em seu respectivo lugar no organismo hierárquico social. A hierarquia social tradicional é formada para contemplar todos os varnas. Para nós, radicais, que tentamos nos situar ao máximo na perspectiva do homem tradicional, esta hierarquia social é um reflexo da hierarquia do espírito. É sua própria presença, que plasma-se como estrutura, de modo que todos os homens venham à existência com um destino definido de serem partes de um único homem, o homem cósmico ou homem universal. Todas as castas devem ser incluídas no raio da divindade, mas cada uma entra por uma porta, aquela mais adequada ao seu formato. Faz todo sentido pensar em classes nas sociedades industriais, mas este conceito nomeia uma realidade que só pode existir na mentalidade da própria sociedade industrial. O mundo tradicional conheceu castas, não classes. Em qualquer sociedade humana elas se verificam, mesmo que com características diferentes, com funcionamentos diferentes. As castas apenas excepcionalmente estão em hostilidade e competição. Em condições normais, encontram-se organizadas e cooperando com vistas ao fim último da sociedade humana, que é corresponder ao sagrado. Portanto, não aderimos à narrativa da luta de classes, e negamos que a luta de classes seja o motor da história. Somente na decomposição da antiga hierarquia é que os interesses começam a entrar em conflito. Para nós, transformar a luta de classes em motor da história é uma escolha metodológica unilateral, além de um gravíssimo anacronismo. Há, contudo, sim, uma tendência à sucessão das castas no poder, do domínio das mais altas ao domínio das mais baixas, que acompanha a tendência cósmica à degeneração do estado primordial ou da hierarquia perfeita. Portanto, mesmo se fosse tecnicamente possível uma sociedade sem classes, aos olhos de um verdadeiro tradicionalista, ela seria indesejável, ou mesmo detestável, pois teria como resultado a amputação das tendências específicas de cada varna, a asfixia de todos os varnas, de todos os tipos humanos, de todos os tipos psicológicos e tipos de alma humana, enfim, sua asfixia pela religião coletivista e utilitarista do trabalho. A sociedade humana se converteria na imagem de um corpo sem alma, uma máquina. Tentar realizar a sociedade sem classes apenas nivela todos os homens por baixo,
Como disse Srila Prabhupada, por exemplo, na tentativa de construir uma sociedade sem classes, o que você consegue é apenas construir uma sociedade apenas de Shudras, apenas de trabalhadores braçais. A sociedade humana é feita à imagem da sociedade das formigas. Se o individualismo burguês destaca o sujeito da consciência coletiva, o coletivismo proletário dissolve sua personalidade, ou aquilo que lhe concede personalidade. É o marxismo que criou uma classe social. A classe operária proletarizada por desnaturalização, cheia de ressentimento e de ambições antinaturais. A classe é uma distribuição completamente artificial, realizada sobre uma base essencialmente materialista e economicista, enquanto que as castas se relacionam com a teoria da natureza própria e a ética da fidelidade a si mesmo. As classes são agrupamentos sociais artificiais, determinadas por fatores extrínsecos e quase sempre materiais. As classes têm quase sempre uma base individualista, já que é o lugar que recolhe a todos que atingiram uma mesma posição social, independentemente daquilo que por natureza realmente são. Esses agrupamentos artificiais tendem a cristalizar-se, engendrando tensão interclassista. Bom, então é isso, vou ficando por aqui, só com essas duas questões. Haverão outros vídeos com essa mesma proposta, com certeza alguns sobre a questão do machismo. Sim, eu fui acusado de machista, peço que deixe sua curtida. Inscreva-se no canal se não é inscrito, verifique sua inscrição se você já é inscrito. Até a próxima.